só ignorar? Não, não é ignorar, porque eles controlam muita coisa da mídia e poder. Controla aí. Controla aí, aí você perde tudo, você Tipo o é quê? processado pelo Estado. Mas eu acho que é só ignorar. E nem. Se tu nem souber que isso tá acontecendo, tu nem vai falar sobre isso, não vai ser processado, vai ver a tua vida feliz da vida fazendo podcast, se divertindo. Não, porque eu não poderia falar o que eu quero falar, né? Se eu deixar eles ali, tipo... Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, a gente tá vivendo uma ditadura agora. Eu falo isso, não tô falando zoando. É uma ditadura. Quando o ministro do Supremo pode tomar decisões que não estão baseadas na Constituição, mudar todo o jogo político a moda caralho, foda-se, isso não é uma democracia. Mas o que aconteceu de fato? Foi porque tu falou o negócio da urna lá e o canal caiu? Sim, mas tipo, o que aconteceu comigo é um sintoma da nossa ditadura, mas Sim. a ditadura tem ramificações muito maiores do que só o que aconteceu comigo, entendeu? Mas esse... É tipo assim, eu não é um assunto que eu fico vendo muito política, urna, eleição e tal. Então eu não vejo muito sobre isso. Então eu toco minha vida fazendo outras coisas. Uhum. Nunca aconteceu isso comigo de eu ser... Censurado. Cair um canal, alguma coisa do tipo. Eu acho que é porque eu não falo sobre isso. Porque não é um jogo que eu não quero jogar, entendeu? Tipo, decidam aí. Se o Lula ganhou, ganhou. Se ele não ganhou, ele tá mentindo, foda-se também. Eu vou fazer o que importa, de verdade, pra minha vida. Eu vou fazer coisas que... Por que ficar falando da urna... Não que não se possa falar. Óbvio que no mundo bom, todo mundo poderia duvidar da urna. Eu concordo com isso. Mas visto que a gente vive num mundo completamente psicótico, com as pessoas na defensiva pra caralho... eu não quero mexer nisso aí, nem falar sobre isso. Eu entendo que o ambiente da discussão política é um ambiente muito ingrato e tóxico. E eu entendo o seu desinteresse de participar desse ambiente. Mas por mais que ele seja realmente tóxico e ingrato, é um ambiente importante que define muita coisa, entendeu? Eu sei. É que, tipo assim, tem como a gente controlar? Tem como fazer algo pra resolver isso? É que, tipo, esperar algo que a gente possa fazer que do nada mude o mundo pra melhor e fique melhor e tudo vai ficar perfeito por algo que a gente fez individualmente, eu acho que isso não existe realmente. Mas a questão é, o mundo, ele tem uma flutuação de energias. O mundo pode ser muito bom, pode ser uma utopia, se a gente quisesse, conseguisse realmente todo mundo se organizar, a gente poderia fazer uma utopia aqui em Terra, mas ele pode também ser uma distopia, pode ser um mundo horrível. Então, o que faz o mundo ser muito bom ou o que faz o mundo ser muito ruim é o cálculo de todas as nossas forças vitais fazendo coisas no mundo, seja trabalhando, podcast, cuidando dos filhos, ou etc., várias coisas que a gente faz, junta tudo isso e aí faz ver se tem um saldo positivo ou um saldo negativo. Então, toda a energia que a gente joga no sistema é importante. Se a gente não jogar energia positiva para tentar balancear e equilibrar o sistema e a gente ter um resultado positivo, a gente vai sofrer com isso, por mais que a gente ignore que esse jogo de energias acontece. Mas eu acho que as pessoas que estão lutando politicamente por algo, elas estão jogando a mesma energia com palavras diferentes. Negativa? É sempre negativo. Pra mim, quem tá envolvido em política... Mexer com política é negativo. É sempre negativo. Porque nunca vem da tua essência, nunca vem de uma paz interior, nunca vem de uma... Por que nunca vem? De uma Não vem de uma tentativa de mudar coisas. Vem do medo, vem do desespero, vem da ansiedade de que algo vai acontecer. É sempre daí que surgem as palavras políticas. Nunca é de uma paz, nunca é de uma plenitude, de uma calma, sabe? E eu acho que... Tipo, tu acha realmente que tu vai falar uma parada aqui e o careca lá vai pensar, puta, é verdade, e vai parar? Não, ele vai ficar com mais raiva, vai fazer mais coisas. Aí tu vai ficar com mais medo e vai falar mais. Aí quem é a favor dele vai ficar com mais raiva. E eu acho que essa dinâmica vai indo até que vai explodir uma hora. Porque o cara do lado de lá nunca vai falar, puta, é verdade, eu acho que nessa aqui ele tem razão. Mas a questão não é convencer o Alexandre de Moraes que ele tá errado. Usei ele como pra representar um lado da história, entendeu? Então, mas a questão não é convencer aqueles que já não podem ser convencidos. A questão é que tem muita gente que ela não tá nem convencida de um lado, nem convencida de outro. Ela nem tá a par da situação. Ela nem sabe o que tá acontecendo. Então, eu acho que existe um papel importante dentro da sociedade das pessoas que informam o que tá acontecendo. Mas eu acho que a pessoa que informa o que tá acontecendo, ela só tá criando mais pessoas com paranoia e medo e ansiedade. Não
Porque é sempre uma notícia ruim, é sempre a gente tá vivendo a ditadura, esse cara que faz o que ele quiser, e o outro lado fala também, né? Esse aqui é o fascismo, são atos antidemocráticos. Só que um tá certo ou tá errado, né? Eu não sei, depende da... Cara, eu converso com os caras do outro lado e eu entendo a figura que eles montam, eu entendo a imagem que eles estão vendo e eu percebo, de acordo com o que ele tá me falando, realmente o fascismo tá para acontecer. Por quê? Qual que é o ponto que te convence que isso é algo, um argumento crível? Não assim? tem um ponto específico, eu consigo ver o caminho lógico que ele me Você consegue levou. entender o porquê ele pensa isso. Exato, mas não que eu ache que é a verdade. É diferente. Exatamente, eu não concordo, nem discordo com nenhum dos lados. Eu entendo a imagem que cada lado está me passando. Você não concorda que a gente vive numa ditadura, então? Não sei. Não tenho opinião mas tudo sobre bem, isso. Você não concorda, mas... Não sei se eu concordo ou discordo. O que é uma democracia para você, assim? O que seria uma democracia? Também não faz. Entendi. Eu não faço. É que a gente fala, não sei, são conceitos esquisitos demais, assim. O que é uma democracia? Como seria uma sociedade democrática? Eu não consigo definir isso com clareza na minha cabeça. Eu acho que, tipo, democracia é quando o poder é decidido pelo povo, através de métodos democráticos, como o voto e outras coisas. Teoricamente, a gente está vivendo. Porque o pessoal votou no Lula, ele ganhou, e é isso aí. Mas é que a questão é, as urnas, elas não foi dado... Tipo, a gente detectou problemas nas urnas e pediu uma resposta, e a resposta do governo foi multa para quem pediu resposta sobre... Sim. Isso não é... Democracia não é isso. Mas aí o outro lado fala que democracia não é criar um vídeo fake para atacar as urnas, para desestabilizar a nossa democracia. E quem diz que é fake? Pois é, esse é o ponto. A gente não sabe quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, quem tá se auto-enganando. Mas a gente sabe que tem um cara que decide o que é verdade e o que é mentira. Isso pra mim é um problema. Existe um cara que tem o poder de dizer isso é a verdade, isso aqui é a mentira. Isso não é meio ditador... Isso é esquisito mesmo. Não é ditatorial mesmo. Que um cara tem esse poder? É esquisito mesmo. Mas pro lado de lá, esse cara, na verdade, ele tá salvando o mundo do fascismo. Por mais maluco que seja, eles veem essa figura. Eu entendo essa figura, o pensamento deles nesse sentido. Eu acho que eles foram iludidos e manipulados para pensar dessa forma, porque o Bolsonaro nunca fez nada fascista de verdade. Assim, tipo, ele criou um campo de concentração, ele mandou prender pessoas, ele mandou calar, censurar pessoas, porque quem mandou calar, censurar pessoas e prender foi o STF, foi o Alexandre de Moraes. Prendeu já uma porrada de gente por protestar. Então... Por mais que eu entenda o lado das pessoas de esquerdas que enxergam o Bolsonaro como fascista e o Alexandre de Moraes como herói, sim. Eu não consigo enxergar dessa mesma forma. Sim, eu também não. E quando eu analiso, eu vejo que o Bolsonaro é um fraco e o Alexandre de Moraes é um ditador. É isso que eu vejo. E, sei lá, eu acho que é importante eu falar isso. Porque senão os que vão falar são apenas as pessoas que falam que o Bolsonaro é fascista e para derrotar o fascismo a gente tem que aturar censura, perda de liberdade, prisões injustas, decisões arbitrárias. Mas o meu ponto é que os dois lados estão movidos por medo, por ansiedade e por falta de paz interior. Os dois lados. Quem começou... Não sei quem começou quem é que tá certo, quem tá errado, eu não sei, mas os dois estão falando a partir de medo e ansiedade. O lado de lá está tentando combater esse fascismo com medo, com ansiedade de que o fascismo aconteça. Então, os dois estão se comunicando muito mal, os dois lados. Com muita ansiedade nessas palavras, com muita... Só que um lado chama os outros de nazista, o outro lado fica fazendo campanha para desmonetizar. Sim. E o outro... Então, Mas é que o meu ponto não é quem... Quem que é o fascista? O cara que fica perseguindo seus inimigos políticos até a destruição, não importa o quê? Esse é o fascista, na minha opinião. Sim. E, tipo, ok, eu entendo que a direita tem os seus problemas também, mas... Os mecanismos de fascismo que a gente vê vêm da esquerda. A cultura do cancelamento é por essência esquerdista. Sim. Ui, caralho. Pode ser. Mas eu acho que a forma de lidar com isso é que a gente está se distanciando cada vez mais, porque... A gente não está lidando com isso, só está piorando as coisas. Porque um lado fica com muita raiva e o outro fica com muito medo. E aí um responde ao outro com base em raiva e medo. Esse é o meu ponto. O que eu tô dizendo é que nunca vai resolver desse jeito. Nunca... Mas o que resolveria então? Tipo... Todo mundo ficar em silêncio. Jesus voltar, alguma coisa assim. Só se foi isso porque mesmo. Do jeito que tá, vai só escalar, porque nunca um lado vai dar um passo para trás e vai falar, peraí, vamos
se abraçar primeiro e vamos tentar entender isso aqui com calma. Sim. Isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer é que cada lado vai reagir de uma forma mais agressiva que o outro e vai ver o outro lado de forma mais desumanizada cada vez mais. Sim, mas aí você tá colocando como se só existisse esses dois lados. Só existisse o esquerdista e o direitista. Basicamente são os lados que pautam o rumo das discussões da nação. Mas, por exemplo, eu sou um direitista? Sem querer, tu acaba sendo, né? Mas eu sou de verdade, assim, eu sou uma pessoa que pensa de direita, só acredita em direita e esquerda. Eu não sou um direitista nem um esquerdista. Provavelmente se a gente estivesse vivendo essa discussão há 50 anos, seria de esquerda, né? Porque você tá lutando pela liberdade de expressão, então seria Exato. Um cara de esquerda nos anos, sei lá, 30, não faço ideia. Então existe um caminho que ele é superior ao caminho da esquerda e da direita, que é o caminho da individualidade, das liberdades individuais e do direito de todo mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar para até diminuir essa distância entre um lado e o outro. E entender que a direita nem a esquerda são inimigas. Os dois são pontos de vista de um mundo que devem colaborar para a gente chegar em soluções. Sim, mas a gente não tem isso hoje. O que a gente tem são pessoas com medo uma da outra. Aí cada vez ficam mais distantes. Sim, mas ninguém vai ficar calado, ninguém vai parar de falar. Isso não vai acabar. Esse é o problema. Mas esse é o problema, justamente o problema, porque cada pessoa que se posiciona com esse medo e com essa raiva acaba botando mais lenha nessa fogueira. Nunca... eu acho que a pessoa sempre tem a ilusão de que ela vai dar a opinião dela sobre algo e as pessoas vão olhar e vão entender e vão parar de fazer o que estavam fazendo antes. Sim. Só que, na verdade, o que acontece é que o lado que está sendo atingido por essa opinião vai ficar com mais raiva e vai se fortalecer mais, e vai responder de uma forma mais raivosa ainda e mais distante. E aí o outro lado vai ter que responder de novo. E isso vai escalonar até ser inevitável ter que ter uma ditadura oficial mesmo do governo, seja qual lado for. De algum lado aí. Mas já estamos na ditadura oficial, cara, na minha opinião. Mas a questão é, se não vai parar, se as coisas vão continuar degringolando, o que a gente faz? Pois é, eu acho que aí a resposta... Ficar quieto não vai ajudar também, né? Porque... Eu acho que a resposta está no interior de cada um. De verdade, assim, eu acho que é falta de silêncio e de... Mas não tem momentos na vida que a gente interna. tem que lutar por algo, assim? Tipo... Não, não precisaria. Ser ativo em algo? Mas tu vai ser ativo em algo que importa para tua vida e para o teu ao redor, não para a nação, para a sociedade. Tu vai voltar para si mesmo, vai se entender e vai tentar fazer o bem no teu raio de alcance. Será que existe isso de se entender? Não, tu vai entender que tu não se entende. Eu acho que isso é se entender. Entendeu? E a partir daí, a partir do momento que tu entende que tu não se entende, tu não tem mais nem força para tentar moldar o futuro da nação ou dizer que aquele cara tá errado, porque tu tá cheio de coisa dentro de si já para entender e tu vai se voltar ao que vai te fazer bem. Mas as pessoas estão ao redor também. A gente molda o futuro da nação independente se a gente querer ou não. Exato, então é melhor que a gente faça esse exercício interno e cada um lide da melhor maneira possível com o seu raio de alcance, que, consequentemente, o futuro da nação vai ser atingido se cada um fizer isso. Será? Claro. Se tu entrar num processo de autorreflexão, de, sei lá, leitura, meditação e terapia e se entender e tal, e ter esse momento de paz e começar a tomar atitudes na vida que vão ter efeito curto ali na tua vida mesmo, nas pessoas que tu ama, na tua casa, no teu trabalho, se tu começar a fazer essas coisas bem, e todo mundo estiver fazendo isso também, automaticamente esse comportamento vai ser a nação em algum momento. Agora, o que a gente tem, que eu vejo, é um monte de gente que não se entende, não entende que não se entende, que quer resolver as coisas com ansiedade, com raiva, com medo, e não entende que tem tudo isso dentro de si e tenta resolver as coisas. Aí fica todo mundo batendo boca a partir desses sentimentos horríveis, de ansiedade principalmente. E aí vai cada vez piorar mais, porque ninguém está fazendo uma reflexão interna e vivendo a sua vida interna, tomando atitudes na sua vida particular, que vai transformar o seu lar, pelo menos, numa coisa boa. E no futuro isso seria uma coisa boa para todo mundo. A gente está pulando etapa, eu vejo, como humanidade, como essa discussão no Brasil. Pra mim, a gente pulou uma grande etapa que é, cara, primeiro se entende aí, tenta resolver as tuas paradas, ver como é que tu pode ser um cara melhor no negócio que tu gosta de fazer, seja melhor com a tua
família em casa, com o teu filho, com a tua mãe, com a tua namorada, sei lá. Depois que a gente resolver isso, a gente vê o que a gente faz com o país. Só que ninguém tá fazendo isso. E aí tá todo mundo brigando e eu acho que vai dar uma merda gigantesca em, sei lá, menos de 10 anos por causa disso.